Você, o escolhido. Seu ex acabou de descobrir que foi usado em uma trama distorcida contra você, e essa percepção os deixou furiosos e desmoronando. O karma não chegou suavemente, chegou com clareza. Agora mesmo, tudo o que eles pensavam que era controle está colapsando por dentro. Você está intocado por esta tempestade, seu silêncio te protegeu. Sua distância expôs o esquema. À medida que eles confrontam o quão profundamente foram manipulados, sua clareza torna-se inegável. A trama falhou. As pessoas que recrutaram seu ex para essa trama distorcida estão aterrorizadas agora, porque seu ex está acordando. Quando uma arma ganha consciência, quando um peão percebe a manipulação, tudo muda. Toda a dinâmica vira. Os caçadores tornam-se a caça. E você, aquele que eles marcaram como a vítima em sua narrativa distorcida, está prestes a ser revelado como aquele que foi protegido o tempo todo, por forças que ninguém podia ver. Esta história tem camadas que se conectam a momentos que todos pensavam ser coincidências aleatórias. A orquestração divina está se tornando visível. Quando isso se desenrolar completamente, você verá exatamente como a justiça funciona. Quando alguém tolamente tenta derrubar um escolhido. Seu ex acreditava completamente que estava no controle da situação. Formaram uma aliança com pessoas que te odiavam, que invejavam sua luz, que não suportavam sua presença. O pensamento era simples. Isso é poder. Isso é influência. Estas são pessoas que finalmente entendem. Mas o que estava realmente acontecendo? Seu ex estava cavando um poço, e eventualmente a queda veio forte. No começo tudo parecia vitória. A confiança estava alta. A presunção preenchia cada interação. Seu ex tinha essa convicção completa de ter te decifrado, rotulado, categorizado, descartado. Sussurravam mentiras em grupos de bate-papo tarde da noite. Exageravam histórias para fazer você parecer instável para qualquer um que ouvisse. Conversas secretas aconteciam com tramas e esquemas, tudo sob a suposição de que você nunca descobriria. O objetivo era cristalino. Garantir que você acabasse exposto, humilhado, descartado por todos que importavam. Queriam destruição completa. Apagamento. Queriam você esquecido, transformado em algum conto de advertência para referenciar sempre que a imagem deles precisasse de um impulso. O universo não funciona da maneira que seu ex pensava. A mesma energia que você joga no mundo circula de volta sempre, sem exceção. Ninguém escapa dessa lei. Desta vez voltou balançando com a força de algo imparável. Cada truque que usaram contra você começou a sair pela culatra. Um por um, as pessoas com quem seu ex se juntou se voltaram viciosamente contra eles. Os aliados falsos que encorajaram a traição, que validaram a crueldade, que aprovaram ataques, começaram a fofocar pelas costas deles. A armadilha que construíram especificamente para você tornou-se uma porta giratória de vergonha pública para seu ex em vez disso. Parado bem no meio de tudo isso, seu ex está finalmente conectando pontos que deveriam ter sido óbvios desde o início. O orgulho cria uma cegueira que é difícil de superar. Algo está fazendo o estômago deles revirar com reconhecimento. Aquelas pessoas que promoveram tudo durante os ataques contra você não eram amigos, tinham agendas desde o início. Eram recrutadores ativamente procurando alguém fraco o suficiente para usar como ferramenta. Identificaram as vulnerabilidades do seu ex como presas na grama alta. O ciúme que surgia sempre que você tinha sucesso. A insegurança exigindo validação constante. A necessidade desesperada de aprovação de pessoas que não importavam. Exploraram cada fraqueza sem misericórdia. Seu ex acreditava que estava fazendo escolhas independentes, exercendo livre-arbítrio, escolhendo um caminho pessoal para frente. A realidade, seu ex estava sendo tocado como um instrumento por alguém que sabia exatamente quais teclas pressionar. Os sussurros vinham precisamente nos momentos certos, durante a vulnerabilidade. Alimentaram seu ex com meias-verdades que soavam como revelações profundas. O encorajamento veio, sutil no início, depois óbvio para ver você como o inimigo, como o obstáculo, como o problema que exigia a eliminação. Mas você era na verdade a proteção deles, você era a cobertura deles, você era a linha de vida espiritual mantendo tudo seguro. Isso é guerra espiritual em sua forma mais eficaz. O tipo que a maioria das pessoas nunca reconhece até que seja tarde demais. Seu ex tornou-se um vaso, um canal, um conduto disposto para uma agenda, querendo sua luz completamente extinta. Quando tentaram te machucar, quando atacaram seu caráter e sabotaram sua paz,
e espalharam mentiras sobre seu estado mental. Pensaram que era vingança emocional pessoal por ofensas percebidas, troco justificado por erros imaginados. Mas o que estava realmente acontecendo em um nível espiritual? Estavam canalizando energia escura que queria sua fé quebrado em pedaços, seu foco espalhado por distrações sem sentido, sua confiança estilhaçada além do reconhecimento. É exatamente por isso que tudo parecia tão viciosamente, intensamente, pessoalmente direcionado ao seu núcleo. Isso nunca foi sobre um relacionamento fracassado, ou um término ruim, ou pessoas seguindo caminhos separados. Isso foi sobre silenciar o que você carregava no fundo do seu espírito, o chamado estampado na sua vida antes do nascimento, o propósito queimando no seu espírito como uma chama eterna que ninguém poderia extinguir, o destino para o qual você estava caminhando com crescente clareza e convicção. Agora, a verdade está vindo à tona, impossível de ignorar, impossível de negar. Seu ex está vendo a manipulação exatamente pelo que era, a influência súbita de certas pessoas que apareceram do nada em momentos críticos, o tempo estranho dos eventos que pareciam coincidências, mas eram na verdade ataques coordenados. A maneira como encorajaram seu ex a agir contra você como algum tipo de missão justa, como se destruir você fosse nobre e justificado. A realização atinge com clareza devastadora. Seu ex estava sendo usado como um vaso para atacar alguém realmente enviado para ajudá-los, para elevá-los, para mostrar a eles como o amor genuíno parecia em forma humana. Esse é um despertar brutal quando você está sozinho com seus pensamentos no meio da noite. O tipo que mantém o sono longe enquanto as perguntas se multiplicam. O tipo que faz espelhos refletirem estranhos. Aqui é onde tudo fica ainda mais distorcido. Lembra daqueles mestres de marionetes que recrutaram seu ex desde o início? Modo de pânico total está acontecendo a portas fechadas, porque seu ex não deveria acordar da programação. Esperavam que seu ex continuasse dormindo, continuasse leal à narrativa, continuasse espalhando mentiras como um soldado fiel, continuasse desempenhando o papel designado na sua destruição sem questionar o roteiro. Mas a culpa rompe a ilusão como água através de uma represa rachada, uma vez que a pressão aumenta o suficiente. Agora seu ex está vendo as coisas com clareza cristalina. Cada reunião secreta que frequentaram, cada ataque coordenado em que participaram, cada história fabricada que ajudaram a construir e espalhar como fogo. Estavam presentes em tudo isso. Ouviram conversas que não deveriam lembrar. Testemunharam sessões de planejamento que não deveriam questionar depois. Sabem demais agora. As pessoas que estavam puxando as cordas desde o início podem sentir essa mudança na energia como vento frio antes de uma tempestade. O terror está se instalando para eles. Seu ex se tornou uma bomba relógio que poderia explodir e levar todos para o buraco. Eles seguram todos os recibos agora, todas as capturas de tela salvas em pastas ocultas, todas as provas documentadas de maneiras que não podem ser negadas, todas as evidências de ataques premeditados contra alguém que nunca mereceu nada disso. Alguém que só os amou com um coração puro. Os manipuladores estão correndo, sussurrando freneticamente sobre controle de danos enquanto fingem publicamente que está tudo perfeitamente bem. Mas sabem no fundo que uma marionete percebe que as cordas eram reais. Uma vez que alguém vê claramente como foi manipulado, a lealdade se transforma em algo muito mais perigoso. Torna-se conhecimento, raiva, ressentimento por ter sido feito de tolo, a necessidade humana desesperada de redenção ou vingança. Se você se reconheceu nesta mensagem, impulsione este conteúdo para guiar outros escolhidos a esta verdade. O silêncio está se tornando impossível para seu ex manter à medida que a pressão aumenta. A raiva não é apenas direcionada às pessoas que os usaram como arma. Estão furiosos consigo mesmos por serem tão cegos, tão facilmente manipulados, tão fracos. Algo ainda mais difícil de engolir do que a traição externa está afundando. Você tentou avisá-lo sobre tudo isso. Você sentiu que algo estava espiritualmente errado muito antes de se manifestar fisicamente. Você sentiu a mudança na energia antes que qualquer outra pessoa pudesse perceber. E o que fizeram com seus avisos, sua preocupação? Zombaram do seu discernimento como se fosse uma piada. Rotularam você de paranoico, controlador, possessivo. Torceram sua intuição em um insulto. Sensível demais, emocional demais, dramático demais, instável, louco. Tudo porque você sentiu com precisão espiritual o que eles estavam desesperadamente escondendo de si mesmos e de todos os outros.
Cada sentimento desconfortável que você não conseguia explicar totalmente em termos lógicos era um empurrão divino tentando proteger ambos do que estava por vir. Cada aviso que você deu era na verdade profético, falado de cuidado genuíno e visão espiritual. Cada momento em que seu espírito recuou era inteligência espiritual precisa sendo baixada diretamente do céu. Mas pessoas que vivem confortavelmente no engano odeiam o discernimento com paixão ardente. Expõem a fundação podre sobre a qual construíram suas vidas inteiras, as mentiras que contam a si mesmas todas as manhãs no espelho. Quando você começou a apontar inconsistências, apontar padrões de manipulação, questionar agendas ocultas que sentia operando nas sombras, não era que você estivesse errado, você estava absolutamente certo, mas seu timing era cedo demais para o conforto deles. Estar certo cedo demais, falar a verdade antes que as pessoas estejam prontas para ouvi-la, é a posição mais perigosa que você pode ocupar em uma sala cheia de mentirosos que estão comprometidos em manter suas ilusões a todo custo. Você estava sintonizado em frequências que a lógica baseada na carne não conseguia começar a compreender ou acessar. Essa sensibilidade espiritual fez de você a principal ameaça às mentiras confortáveis em que viviam. Então, zombaram de você implacavelmente para silenciar o que não queriam enfrentar sobre si mesmos, para fechar o espelho que você estava segurando. Agora, a ironia de tudo isso está absolutamente esmagando-o sob seu peso. Seu discernimento era a última linha de vida lançada de um navio afundando, a chance final de evitar a catástrofe. Se tivessem apenas ouvido com humildade, se tivessem se humilhado o suficiente para receber o que você estava tentando mostrar a eles de um lugar de amor, teriam evitado completamente o desastre em que estão se afogando agora. Mas a arrogância cega melhor do que qualquer venda física, e a zombaria sempre, sem exceção, precede uma queda devastadora que deixa as pessoas em ruínas. Estão parados diretamente no meio da própria verdade que uma vez riram e ridicularizaram publicamente. Sua intuição não era loucura ou paranoia, era misericórdia tentando desesperadamente salvá-los de si mesmos. O que zombaram como instabilidade emocional era o mesmo dom que poderia tê-los resgatado deste pesadelo que estão vivendo. Não rejeitaram suas emoções, ou sua personalidade, ou sua maneira de ver o mundo. Rejeitaram a orientação divina sendo entregue diretamente através de você como um mensageiro. E agora, a risada cruel deles se transformou em silêncio insone e sufocante que os segue por toda a parte. Seu ex não perdeu apenas você como pessoa, como parceiro romântico, como alguém que os amava genuinamente. Perderam proteção espiritual que nem sabiam que existia. Enquanto pensavam que tinham ganho a vantagem, enquanto estavam convencidos de que tinham seguido para algo melhor e mais satisfatório, não tinham absolutamente nenhuma consciência. Estar na sua vida vinha com um seguro divino que nunca pagaram. Você não era apenas amor e companheirismo, você era cobertura, um escudo silencioso que impedia certos ataques, certas traições, certos desastres de sequer fazerem contato. Cada vez que zombavam de você, cada vez que te desrespeitavam, a graça estava amortecendo toda a existência deles simplesmente por causa da sua presença. Quando partiram, quando escolheram a traição, quando decidiram ir embora, essa cobertura sobrenatural levantou como neblina evaporando na luz do sol. Agora estão parados em exposição completa ao clima espiritual. Nunca foram construídos para lidar sozinhos. A paz deles partiu no momento exato em que você partiu. Planos que deveriam ter funcionado começaram a colapsar sem motivo aparente. Relacionamentos que pareciam sólidos começaram a desmoronar nas costuras. Coisas que costumavam vir facilmente, oportunidades que costumavam fluir naturalmente, de repente começaram a resistir a eles a cada curva. Quando falam com amigos, chamam de má sorte. Quando dão desculpas, culpam o timing ruim. Mas o que estão realmente experimentando é a exposição direta às consequências de sua própria energia tóxica, sem o filtro divino que você inconscientemente fornecia. Quando você carrega a luz da maneira que os escolhidos fazem, as pessoas conectadas a você são protegidas pela proximidade. Elas se beneficiam de estar na sua órbita. Mas quando essa luz se retira, quando você remove sua presença, a escuridão não perde um único segundo preenchendo o espaço vazio. Isso não é punição sua. Isso é física espiritual operando exatamente como projetada. Nunca reconheceram o quanto estavam sendo poupados por causa de você. Discussões que poderiam tê-los destruído, mas nunca escalaram. Perdas que de alguma forma misteriosamente se transformaram em lições valiosas. Oportunidades que apareceram exatamente na hora certa.
Isso não foi sorte ou coincidência ou habilidade própria deles. Isso foi graça trabalhando horas extras através da sua energia, através das suas orações, através da sua própria presença na vida deles. Você era a ponte entre eles e a ordem divina, mas pensaram que poderiam desrespeitar a ponte, queimá-la, cuspir nela, e ainda assim de alguma forma cruzar com segurança para o outro lado. Subestimaram severamente o que significa estar genuinamente conectado a um escolhido. Você é completamente intocável agora. Tudo o que fizeram com você foi especificamente projetado para te enfraquecer, para quebrar seu espírito, para deixar você questionando o seu valor. Mas em vez de desmoronar da maneira que previram e esperavam, você se tornou algo mais forte, mais resiliente, mais poderoso do que eles jamais imaginaram ser possível. Você enfrentou cada tempestade emocional que enviaram em sua direção e saiu purificado como ouro, refinado no fogo, não envenenado como eles pretendiam. Essa transformação, essa elevação, absolutamente os corrói, porque não apenas falharam em destruir você, eles acidentalmente participaram na forja da sua transformação em alguém imparável. Sua cura reescreveu toda a história que eles tentaram controlar. Agora eles estão assistindo impotentes à distância, enquanto a versão de você que não precisa mais da validação ou aprovação deles prospera absolutamente de maneiras que não podem ignorar. Eles estão furiosos porque não conseguem mais acessar você emocionalmente da mesma maneira. Costumavam saber exatamente quais palavras acionariam você, quais botões emocionais apertar, qual silêncio usar como arma para fazer você se sentir pequeno e sem valor. Mas agora, nenhuma das velhas táticas deles funciona mais. Você se desapegou emocional e espiritualmente. As tentativas de manipulação deles rebatem em você inofensivamente, como uma lâmina cega batendo em armadura de diamante. Isso os enfurece completamente, porque todo o senso de poder e controle deles dependia da sua reação. Eles nunca foram realmente fortes, você era apenas empático e de coração aberto. No exato momento em que você parou de alimentar a conexão com sua energia e atenção, eles perderam a ilusão de controle completamente. Você se tornou um espelho que eles não podem distorcer ou manipular. Não importa o quanto tentem, cada vez que olham para você agora, veem seu próprio fracasso refletido em alta definição. Você incorpora tudo o que tentaram desesperadamente convencer você de que nunca se tornaria. Confiante em quem você é, pacífico em sua própria pele, estável sem precisar de validação externa, seguro de si sem arrogância, alinhado com o propósito divino, conectado a algo infinitamente maior do que qualquer relacionamento humano. Você curou a um nível onde a existência deles não registra mais nem como uma ameaça ou preocupação. Esse tipo de paz, esse tipo de estabilidade interior genuína, absolutamente não pode ser sabotado por pessoas operando em caos e disfunção. Isso os deixa absolutamente loucos que ainda estejam falando de você para qualquer um que ouça, ainda obcecados com suas postagens nas redes sociais, ainda perguntando a amigos em comum sobre você, ainda verificando se você assiste aos stories deles. Enquanto isso, você está em algum lugar completamente despreocupado, focado inteiramente no seu propósito, vivendo a melhor versão da sua vida, totalmente intocado pelo barulho e drama deles. O que eles não entendem e provavelmente nunca entenderão é esta verdade. Você teve que caminhar diretamente através do seu ponto de ruptura para se tornar inquebrável. Você não construiu essa força por vingança ou rancor ou querendo provar que estavam errados. A pura sobrevivência construiu essa necessidade absoluta, não ter outra escolha a não ser subir ou morrer tentando. Agora sua calma se tornou o caos deles. Seu silêncio fala volumes mais altos do que os insultos deles jamais poderiam. A mesma pessoa que uma vez subestimaram ou descartaram se tornou prova viva de que a resiliência divina existe e está disponível para qualquer um que a busque. Você não pode fazer manipulação psicológica com uma mente firmemente ancorada na verdade. Não pode manipular uma alma alinhada com o Criador. Não pode abalar alguém que aprendeu a encontrar estabilidade na fonte em vez de na criação. Sim, eles estão furiosos agora, mas não porque você os machucou ou os atacou ou buscou vingança. Estão furiosos porque você se curou além do alcance deles, além da influência deles, além da capacidade deles de te puxar de volta para baixo. Você deveria ser o conto de advertência de que contavam em festas para se fazerem parecer bons. O exemplo do que acontece quando as pessoas não os apreciam adequadamente. A prova de que deixar você foi a melhor decisão que já tomaram.
Em vez disso, você se tornou o testemunho em que não conseguem parar de pensar. A evidência de que se afastar de situações tóxicas não te destrói, mas na verdade te eleva a alturas nunca imaginadas possíveis. Eles viram com os próprios olhos como você foi defendido. Não foi alto ou óbvio ou dramático como um filme. Foi tempo. Perfeito. Preciso. Tempo divino. Tudo o que planejaram contra você começou a se desfazer misteriosamente, sem que você levantasse um único dedo. As mentiras deles começaram a se contradizer em espaços públicos. As alianças cuidadosamente construídas deles desmoronaram sem nenhuma explicação clara. Pessoas em quem confiavam implicitamente tornaram-se inexplicavelmente distantes sem motivo aparente. Portas que esperavam atravessar começaram a bater na cara, uma após outra após outra. Oportunidades que pensavam estar garantidas desapareceram no ar. E tudo isso, cada pedacinho disso, começou a acontecer no exato momento em que se voltaram contra você. Foi quando algo no espírito deles reconheceu que isso não era apenas alguém que machucaram em um término. Era alguém que o céu havia marcado para proteção especial. Tentaram desesperadamente destruir sua reputação, mas de alguma forma seu nome continuou subindo mais alto. Sussurraram mentiras em conversas privadas, mas a verdade continuou expondo-os publicamente de maneiras que não podiam controlar. Eles esperavam totalmente assistir você desmoronar sob o peso dos ataques coordenados deles, mas em vez disso você se elevou calmamente, silenciosamente, graciosamente, como se soubesse algo que eles não sabiam, como se tivesse acesso a informações de uma fonte superior. Olha, você já sabe que os ataques não foram aleatórios, e se você estiver prestando atenção, pode sentir isso. Um tipo de justiça que nenhuma mão humana pode manipular ou desfazer ou negociar. Você não foi apenas defendido. Toda a sua história foi transformada em um aviso vivo para todos que assistem. Sim, eles estão aterrorizados, porque viram prova de que o destino tem lados, que algumas pessoas carregam proteção invisível aos olhos físicos, mas definitivamente sentida quando você a viola. Subestimaram a cobertura divina e aprenderam da maneira difícil que alguns indivíduos não devem ser tocados. Você nunca foi apenas um alvo no esquema de alguém, você era um testemunho em progresso. O medo deles agora não é mais sobre perder poder. O medo deles é sobre perceber que provocaram a própria fonte que lhes deu qualquer poder que pensavam ter. Seu ex está experimentando algo que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva em níveis insuportáveis. O cérebro deles está tentando reconciliar duas verdades opostas. A versão da realidade em que acreditavam, onde eram o herói escapando de uma situação tóxica, e a verdade real, onde eram o vilão sendo manipulado por pessoas que nunca se importaram com eles. Essa guerra interna está despedaçando-os. Não conseguem dormir porque, no momento em que fecham os olhos, veem seu rosto, não a versão distorcida. Convenceram-se a acreditar no verdadeiro você, a pessoa que realmente os amava antes de tudo isso começar. Estão começando a lembrar todas as vezes que você tentou puxá-los de volta da borda. As conversas onde você disse que algo parecia errado sobre certas pessoas na vida deles, como você expressou preocupação sobre as mudanças repentinas de personalidade deles, como você notou que estavam se tornando alguém irreconhecível e, em vez de ouvir, usaram sua preocupação como arma. Transformaram seu cuidado em evidência de que você era controlador. Fizeram seu amor parecer manipulação para justificar a traição deles. Estão furiosos consigo mesmos por terem sido tão facilmente voltados contra a única pessoa que genuinamente os apoiava. Os mestres de marionetes que recrutaram seu ex estão assistindo a esse desenrolar com terror absoluto. Estão vendo os sinais. Seu ex não está retornando às ligações tão rapidamente. A energia deles mudou em conversas de grupo. Estão fazendo perguntas que nunca fizeram antes. Estão desafiando narrativas que costumavam aceitar sem pensar. Os manipuladores estão percebendo que estão perdendo o controle de sua arma. E armas com consciência são o tipo mais perigoso, porque sabem onde todos os corpos estão enterrados. Sabem cada segredo, cada mentira, cada ataque coordenado e não tem mais nada a perder. O que está mantendo esses manipuladores acordados à noite é um medo muito específico. Sabem que seu ex está a uma realização de expor tudo, a um momento de clareza de tirar captura de tela de toda a operação e enviar para você, a um impulso movido pela culpa de confessar quão profunda foi a conspiração. Estão tentando gerenciar essa situação agora, bombardeando seu ex com amor, checando de repente, agindo preocupados, tentando lembrá-los do vínculo que supostamente compartilham. Mas seu ex pode sentir a manipulação até nisso.
As mesmas táticas que funcionavam antes agora parecem transparentes, óbvias, desesperadas. Seu ex está percebendo que não perdeu apenas você, perdeu a si mesmo no processo. Olham no espelho e não reconhecem quem se tornaram. A pessoa olhando de volta participou na destruição de alguém inocente, acreditou em mentiras sem evidências, escolheu crueldade sobre compaixão, ficou do lado de estranhos em vez de alguém que conhecia sua alma. Tornaram-se tudo o que costumavam desprezar, tudo o que você teria ajudado a evitar se estivessem apenas ouvido. E essa realização é mais pesada do que qualquer consequência externa jamais poderia ser. Também estão descobrindo a verdade sobre aquelas pessoas com quem se alinharam. Agora que seu ex está mostrando sinais de pensamento independente, essas mesmas pessoas estão se voltando contra eles. O apoio está evaporando. A lealdade era condicional. A amizade era transacional. Estão aprendendo o que você poderia ter dito a eles desde o início. Pessoas que encorajam você a trair alguém que te ama, eventualmente encorajarão outros a trair você também. Lealdade construída na deslealdade não é lealdade. E agora estão experimentando essa verdade em primeira mão. Mas aqui está o que os deixa mais furiosos: o tempo perdido. Estão calculando na cabeça quanto tempo isso durou. Quantos dias passaram com raiva de você por coisas que você não fez? Quantas noites passaram tramando com pessoas que estavam usando-os? Quantos momentos poderiam estar construindo algo real com você, mas em vez disso estavam derrubando com base em mentiras? O tempo é a única coisa que ninguém recupera, e eles investiram o deles em uma ilusão cuidadosamente construída por pessoas que os viam como nada mais do que uma ferramenta útil. Seu ex está tendo flashbacks de momentos específicos que agora fazem todo o sentido. Aquela vez que alguém mostrou uma captura de tela de algo que você supostamente disse, mas não deixou ver o contexto completo. Aquela vez que foram encorajados a vasculhar seu telefone para encontrar evidências de irregularidades que nunca existiram. Aquela vez que o drama de relacionamento de outra pessoa foi de alguma forma conectado a você, mesmo que você nunca tivesse conhecido essas pessoas. Tudo foi fabricado, encenado, projetado para construir um caso contra você que justificaria o que quer que decidissem fazer a seguir. E seu ex caiu em cada armação. O que os está deixando absolutamente loucos é o quão óbvio tudo parece agora. As bandeiras vermelhas que ignoraram porque estavam ocupados demais se sentindo especiais. As inconsistências que ignoraram porque as mentiras eram mais emocionantes do que a verdade. Os momentos em que algo no espírito deles dizia "isso não está certo", mas o ego dizia "continue". Estão furiosos com a própria cegueira voluntária, com a própria escolha de acreditar em mentiras confortáveis em vez da verdade desconfortável. Ninguém os forçou, tinham livre-arbítrio, apenas escolheram errado em cada curva. Estão começando a lembrar suas reações durante os piores momentos, como você não lutou sujo mesmo quando deram a você todos os motivos para isso. Como você não expôs os segredos deles, mesmo quando estavam destruindo sua reputação. Como você pegou a estrada superior, mesmo quando estavam te arrastando pela lama. Estão percebendo agora que sua contenção não era fraqueza, era força, era caráter, era a prova de que você estava operando em uma frequência completamente diferente. Estavam cegos demais pelo próprio ego para reconhecer o poder real quando estava bem na frente deles. Seu ex também está lidando com o custo financeiro e social de suas escolhas. Oportunidades que perderam porque estavam consumidos demais com esse drama fabricado. Relacionamentos com família e amigos reais que sofreram porque se isolaram nessa bolha tóxica. Dinheiro gasto tentando impressionar pessoas que nunca realmente os valorizaram. Movimentos de carreira que não fizeram porque estavam distraídos por uma guerra que não precisava existir. O custo está se tornando claro e é impressionante. E tudo poderia ter sido evitado se tivessem apenas confiado em você, em vez de confiar em pessoas que mal sabiam o nome deles. Mas talvez a realização mais dolorosa seja esta: a compreensão agora de que você viu tudo isso chegando.
Você os avisou sobre pessoas específicas, apontou padrões específicos, previu resultados específicos. E você estava certo sobre tudo. Seu discernimento não era paranoia, seus limites não eram controle, suas preocupações não eram ciúmes. Você estava lendo sinais espirituais que eles não podiam perceber porque estavam operando na carne. E em vez de reconhecer seu dom, zombaram dele. Em vez de valorizar sua visão, usaram-na como arma contra você. Em vez de proteger você dessas pessoas, juntaram-se a elas para te atacar. A fúria que sentem em relação aos manipuladores agora está sendo igualada pela fúria em relação a si mesmos, porque têm que viver com o conhecimento de que tinham uma escolha. Poderiam ter escolhido diferente. Poderiam ter investigado antes de acreditar. Poderiam ter perguntado a você o seu lado antes de aceitar a versão de outra pessoa. Poderiam ter protegido o que era real em vez de perseguir o que era falso, mas não o fizeram. E agora estão sentados nas consequências de escolhas que não podem desfazer. Você agora carrega uma paz que eles não podem imitar, não importa o quanto tentem. Um brilho que não podem acessar através de nenhum método. Uma graça que expõe a culpa deles sem que você diga uma única palavra. Então deixe-os lutar com o arrependimento no meio de noites sem dormir. Deixe-os enfrentar o reflexo no espelho do qual uma vez fugiram com medo. Porque o que chamam de karma é na verdade apenas clareza chegando no tempo divinamente apontado. E é a única coisa da qual não podem escapar, não podem negociar, não podem manipular para longe. Você se mudou para uma dimensão de existência completamente diferente. Você não é mais um capítulo no livro deles. Você está escrevendo sua própria história agora. Uma onde o vilão é exposto, o herói é vindicado, a justiça divina tem a última palavra. E essa palavra já está escrita, já está selada, já está feita. É assim que funciona. Quando a marca do céu existe em você, é isso que acontece quando as pessoas subestimam a proteção divina. Seu ex descobriu que foi usado em uma trama distorcida contra você, e agora estão furiosos, mas a fúria deles é apenas confirmação do que você já sabia. Você estava certo, você estava protegido, você foi escolhido, e eles eram exatamente o que você sentiu. Estavam se tornando um vaso para uma agenda que falhou no momento em que te visou. Porque o karma não bate educadamente. Ele quita a porta segurando recibos. E a conta que acabaram de receber será paga pelo resto da vida deles.